glórias. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos assistem pelo YouTube e dizer que aqui há uma palavra para você. Quando vi o pastor chegar, eu pensei, até respirei. Aí depois o pastor falou, não, vamos ouvir. Aí eu parei de respirar de novo. Mas eu sei que existem pessoas aqui que são muito mais capazes do que eu para ministrar a palavra do Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós, então eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Eu vou ser rápida em minhas palavras. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 e o 18. Quero também já agradecer a minha oportunidade aos nossos líderes, a Karen, ao Pablo, agradecer aos nossos pastores por esse privilégio de estar aqui. É uma responsabilidade, mas que nós fazemos com alegria. Aleluia. Abacuque 3, 17 e o 18, que é o tema do nosso culto hoje, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse livro, esse versículo, foi o profeta Abacuque que disse. E o interessante é que esse livro ele foi escrito como todos os profetas, que nós já sabemos, os profetas menores, eles sempre falavam para o povo se arrepender. Com Abacuque não foi diferente. Ele é levantado para falar com o povo. E ele foi levantado num período em que Judá estava passando por um período muito conturbado. Tinha corrupção, tinha violência. Judá estava vivendo numa época completa de declínio espiritual e social. E o povo estava muito distante daquilo que Deus queria. Havia injustiça, opressão dos pobres, violência, idolatria, corrupção. Tudo que havia de mal havia em Judá naquele povo. O povo tinha completamente abandonado e não temia ao Senhor. E aqui é que nós vemos que o profeta ele vai se queixar diretamente a Deus. Ao contrário dos outros profetas que eles se levantam e vão falar com o povo e dizem, olha, arrependam-se dos seus pecados. Abacuque, ele vai falar diretamente com Deus e perguntar a Deus se Deus não estava vendo aquilo que estava acontecendo. O livro de Abacuque, para mim, e não está na Bíblia por acaso, é porque é um retrato da nossa sociedade atual. É o que nós vemos nos nossos dias. As pessoas sem temor, o mundo com os valores invertidos, a moralidade é algo que já não existe, os cultos aí fora se tornaram vazios, tem rituais, mas estão vazios do Espírito Santo. O temor de Deus foi esquecido e foi substituído pela permissibilidade, ou seja, tudo pode, nada é pecado. Essa é a nossa sociedade, uma geração moderna, uma geração corrompida. E essa é a realidade. E é nesse contexto que o profeta Abacuque vai se levantar. Ele se levanta e, como eu disse, ele não profetiza contra o povo diretamente, mas ele vai ter um diálogo com Deus, onde ele vai questionar diretamente, Deus, o Senhor não está vendo tudo isso? Em Abacuque 1:2, nós já vemos aqui o profeta que ele está numa situação de crise interna. Em Abacuque 1:2 ele diz, até quando eu clamarei por socorro até que tu me ouças? Abacuque ele está vivendo uma crise interna. É claro que ele não está calmo, ele está preocupado e dentro dele, a alma dele está confusa porque ele não entende como é que Deus pode permitir que tudo isso aconteça. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo a corrupção? Será que Deus não está vendo que os valores estão invertidos? Será que Deus não está vendo que as pessoas viraram as costas para Ele? A crise interna do profeta, ele é clara. Mas nós vemos um profeta que questiona, mas nós também vemos um profeta que ele não abandona a sua fé. E quantas vezes nós também nos encontramos assim? Nós questionamos e dizemos, Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo como o mundo aí fora? Será que o Senhor não está vendo o sofrimento das pessoas? Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Será que o Senhor não está vendo que as pessoas pecam e não têm temor? Será que o Senhor não está vendo que as pessoas só sofrem? Quantas vezes nós não questionamos ao Senhor? Nós não questionamos, Deus, o Senhor não está vendo que está tudo ao contrário. Eu vou na minha escola, eu falo sobre Deus, mas ninguém quer saber. No meu trabalho eu dou testemunho, mas também ninguém está interessado em saber sobre Deus. Eu dou testemunho, mas as pessoas viram as costas. E Abacuque, ele recebe a resposta de Deus. Mas quando a resposta do Senhor chega, a resposta não chega da forma que ele gostaria.
Deus traz a resposta e diz a Abacuque: o julgamento vai vir, não se preocupa. O povo de Judá vai sim ser castigado, mas quem vai trazer o julgamento é uma nação mais ímpia ainda que Judá. E Abacuque pensa: meu Deus, como é possível vir o julgamento de uma cidade mais ímpia ainda que Judá? Abacuque, ele não entende. Por que o Senhor quer que os caldeus tragam o juízo a Judá? E é aqui que é o ponto crucial do livro. É que Deus, ele usa situações de crise para trazer a mudança e a justiça. Ele usa situações adversas para trazer a mudança. De muitas vezes de formas que nós não entendemos. Ele traz às vezes até uma nação ímpia para trazer e fazer aquilo que ele quer fazer. É nesse tempo de crise interna que o profeta Abacuque ele tinha. Assim como Abacuque ele não entendia o trabalhar do Senhor, ele faz conosco. Nos nossos momentos de crise interna, nós não entendemos: Deus, como pode o Senhor permitir tudo isso? Como pode? Mas Deus, ele fará da forma que ele quiser, e do jeito que ele quiser, e do jeito que ele bem entender, porque ele não deve explicações a nós. Porque Deus, ele usa de situações adversas, de pessoas improváveis, para fazer em nossas vidas aquilo que nós nem imaginamos. E Abacuque, ele diz: não é possível uma coisa dessa. Eu vou pedir outra resposta ao Senhor. Ele vai lá, sobe na torre de vigia, fala: não, Senhor, eu quero uma resposta. E o Senhor dá outra resposta para ele. Não se preocupe, Abacuque. Judá vai ser sim castigado, mas não se preocupe que os caldeus também terão o seu julgamento. Eu vejo, se você gastar algum tempo lendo o livro de Abacuque, você vai ver a mudança do profeta do versículo 1 para o capítulo 3. No capítulo 1 nós vemos um profeta que está angustiado, que está perguntando: Deus, será que o Senhor não está vendo que o povo está perecendo? E no capítulo 3 nós vemos um Abacuque que diz: todavia me alegrarei. Nós vemos um Abacuque diferente, a crise interna que ele tem parece que se apaziguou. E hoje Deus nos convida a ser como Abacuque. Ele nos convida a ter uma fé madura. Essa é a palavra que eu quero trazer para os jovens hoje. Uma fé baseada na confiança em Deus. O que isso quer dizer? Que a crise, ela produz o nosso amadurecimento. Abacuque, ele não entendia. Mas quem que ele vai questionar? Ele não vai falar com os amigos dele. Ele não vai falar com outras pessoas. Você não está vendo como é que está ali a situação daquela igreja? Você não está vendo como é que está ali? Eu não estou entendendo isso não. Não, ele vai diretamente a Deus. Ele questiona diretamente a Deus. Deus, será que o Senhor não está vendo? E nós vemos o amadurecimento dele do capítulo 1 para o 3. E ele diz: sim, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Jovens, hoje o Senhor está nos convidando a ter uma fé madura. Está na hora de entendermos que Deus, ele age da forma que ele quer, quando ele quer, da forma que ele bem entende. Nós vivemos uma geração onde tudo é motivo para desistir. Eu me incluo nessa geração também. Aconteceu isso, eu vou desistir, não é para mim. Eu tive uma nota ruim naquele teste, eu vou desistir, isso não é para mim. Falaram mal para mim no culto, eu vou desistir, isso não é para mim. Eu errei quando eu fui cantar, eu vou desistir, isso não é para mim. Mas Deus está dizendo: em momentos de crise é quando a glória do Senhor é revelada. Nós vivemos, nós somos jovens, sim, nós temos muito que aprender. Mas está na hora de nós desenvolvermos uma fé madura, que não nega a realidade, porque sim, ela existe. Nós vemos o sofrimento, nós sofremos, nós temos dores, nós temos dificuldades, nós temos problemas, mas nós não negamos que o poder de Deus é maior do que todo esse sofrimento e do que todos esses problemas. Abacuque, ele sabia que o povo ia sofrer. Ele aceitou que o povo ia sofrer. Ele sabia que o castigo que Judá ia ter pela sua corrupção ia ser um castigo duro. Mas ele escolhe confiar no caráter de Deus. Eu quero te convidar a ser como Abacuque e confiar no caráter de Deus, independentemente da situação que você está passando. Na Bíblia nós vemos N exemplos de pessoas que passaram por crises. Pessoas que perderam tudo. Nós temos o exemplo de Jó. Ele perdeu filhos, perdeu casa, perdeu o gado, perdeu tudo que tinha para perder. Ele só não perdeu a vida dele. E mesmo assim no final ele louva ao Senhor. E eu me questiono: como é possível? Como é possível? O que essas pessoas têm que as fazem mesmo no meio da dificuldade? Adorar e dizer: todavia eu me alegrarei. O que essas pessoas têm?
E eu cheguei à conclusão que o diferencial é a confiança em Deus. Essas pessoas confiavam em Deus. A confiança em Deus nos permite dizer: todavia eu me alegrarei, mesmo que eu esteja quebrado por dentro. Quando nós tivermos uma fé madura, nós vamos ser capazes de olhar para as dificuldades e dizer: todavia me alegrarei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nós somos jovens, como eu referi, sim, nós temos muito que aprender, Mas Deus não quer que nós sejamos eternamente meninos espirituais. Ele não quer que nós sejamos eternamente frágeis, que ninguém pode falar nada e que a gente já reclama. Nós vimos todos os dias a igreja. Nós ouvimos pregações todos os dias. Nós estamos na terça, ouvimos o ensino. Nós estamos no sábado, ouvimos o ensino. No domingo, ouvimos a pregação. Mas quando a gente sai lá fora, parece que a gente esquece tudo. A gente, quando sai, a gente age como se não fosse nada. Mas a gente esquece que existem pessoas lá fora que elas precisam experimentar dessa alegria que a gente tem. Beber dessa água, porque o mundo não tem essa alegria que nós temos. E nós, por sermos imaturos espiritualmente, fala: eu não vou pregar porque isso não é para mim. Eu não vou falar para ele porque ele nem quer saber. Eu não vou falar na escola porque ninguém me ouve. Enquanto isso, existem pessoas morrendo espiritualmente porque nós não aceitamos que Deus tem um chamado em nossas vidas. Eu estou estagiando no hospital e todos os dias que eu vou para esse hospital, eu vejo pessoas sofrendo, eu vejo pessoas morrendo, eu vejo pessoas que chegam para mim e falam: eu não sei para onde eu vou depois disso. Eu estou aqui sofrendo, eu não sei porque eu nasci para sofrer, eu só nasci para sofrer. E todos os dias eu ouço isso, não de uma, de duas, nem de três, mas de muitas pessoas que todos os dias você olha para o rosto delas e você vê uma tristeza que vai além daquele sofrimento físico que elas estão passando. É um sofrimento espiritual. Mas sabe, não é só no hospital que existem pessoas que estão sofrendo assim. Não é só no hospital que a gente vê pessoas que estão mortas espiritualmente. Às vezes existem pessoas que estão mortas espiritualmente dentro da igreja. E nós estamos muito ocupados olhando para nós mesmos para darmos a água da vida para essas pessoas. Existem pessoas que estão morrendo espiritualmente na casa ao lado, mas nós estamos muito ocupados dizendo: ai Deus, eu não consigo, eu não quero. Enquanto pessoas estão indo para o inferno. Enquanto você diz: ah Deus, eu não sei fazer, eu não quero fazer. Nós estamos muito ocupados em nossas próprias vidas para olhar para o outro. Não é preciso a gente olhar muito. É só a gente abrir as redes sociais, é só a gente ver um pouco o jornal que a gente vê que o mundo está perecendo. E a gente está fazendo o quê? Nós dizemos: todavia me alegrarei, sim, mas e os outros? Nós temos também que pensar nos outros, para que os outros também possam dizer: nós nos alegramos, porque nós confiamos em Deus. Jovem, Jesus, Ele é a fonte de toda alegria. Ele é a cura para a nossa alma. Está na hora de a gente amadurecer e crescer e entender que o evangelho, ele é muito mais do que moda, porque hoje em dia, ser evangélico está na moda. Ao contrário do que no passado a minha mãe sempre falava que riam dela na escola por ser evangélica, hoje em dia está na moda. Postar foto de devocional, está na moda. Todo mundo posta. Mas evangelho é muito mais do que vir assim, aqui em cima do altar e cantar. Evangelho é muito mais do que postar foto bonita, adorando. É muito mais do que tudo isso que nós conhecemos. Evangelho, ele é cura. Evangelho, ele é certeza. Evangelho, ele é a solução. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu tenho certeza que Deus me ama. E eu tenho a certeza disso, que eu vou subir para morar com Jesus. Evangelho é saber que em meio às lutas, em meio às minhas crises internas, eu tenho um Deus que zela por mim. E eu digo: todavia eu me alegrarei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo às vezes em meio ao luto, às vezes em meio aos nossos medos e questionamentos, e nós questionamos: Deus, eu não entendo, eu não sei. Mas eu digo: Deus, todavia eu me alegrarei, porque eu sei que Tu farás. Em meio às doenças, eu me alegrarei. Em meio às crises internas, eu me alegrarei. Em meio aos questionamentos, eu me alegrarei, porque eu sei que Tu farás a justiça da forma que Tu bem queres. E mesmo que doa, e mesmo que sofra, porque Abacuque, ele sabia que o povo ia sofrer.
E às vezes não é fácil entender isso, mas é um processo pelo qual nós temos que passar. E mesmo que doa, mesmo que sofra, é melhor doer e sofrer ao lado de Jesus do que sofrer sozinho aí no mundo. Isso eu te garanto. Nós vamos deixar de levar a água da vida para pessoas porque nós estamos chateados com alguma coisa? Porque nós somos muito imaturos para isso? Nós somos jovens, como eu disse, sim, mas está na hora de a gente crescer e ir para um nível acima espiritual. De parar de emocionalismo e só virmos a igreja chorar no domingo e na segunda-feira esquecer tudo o que foi dito aqui. Nós fomos chamados, seja você jovem, seja você adulto, seja você idoso, seja você criança, nós fomos chamados para levar a alegria que nós temos para o povo que está lá fora. E você pode dizer, eu estou quebrado por dentro, tudo bem. Você pode estar quebrado por dentro, mas diga, todavia, eu me alegrarei e vou levar essa alegria também para os outros. Você pode dizer, eu sou muito jovem, eu não quero saber disso. Quando eu fizer 18 anos e eu começar a trabalhar, aí sim eu vou pregar. Porque aí eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir fazer minhas coisas, eu vou seguir minha vida, eu vou casar e aí sim vai dar certo. Aí você diz, não, mas agora eu estou estudando, quando eu terminar a escola, aí eu vou fazer mais. Porque aí eu não vou ter tanta coisa para pensar. Não, quando eu entrar no meu emprego de sonho. Não, quando eu encontrar o meu marido de sonho. Quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Enquanto isso, as pessoas continuam morrendo lá fora. Jovem, Deus está nos chamando hoje a amadurecer e deixar de viver no raso, no emocionalismo e na superficialidade. Deus está nos convidando a entender que você foi chamado, mesmo em meio às dores, você foi chamado, que você é capaz de dizer, todavia, eu me alegrarei. O mundo, ele não tem a alegria que nós temos. O mundo, como eu disse, está chorando aí fora. E é uma verdade difícil de dizer, mas é a realidade. É uma geração que está perecendo. E é uma geração que não vê que está perecendo. É uma geração que não enxerga que está perecendo. O mundo é uma geração que tem tudo o que o mundo tem para oferecer, mas não tem a alegria que Jesus tem para oferecer. E hoje Deus nos está chamando para proclamar a salvação aos cativos. É o convite de Jesus hoje. Vamos proclamar a salvação aos cativos, para que eles também possam dizer, todavia eu me alegrarei. E se por acaso você é jovem, está aqui na igreja e você é que precisa dessa libertação, eu te convido a beber dessa água da vida. Vem ver, vem prova dessa água, porque você nunca mais terá sede. Isso eu te garanto, porque eu provei dessa água e nunca mais eu tive sede. Aleluia, glória a Deus. Vem provar dessa água que a mulher samaritana bebeu. A mulher samaritana que foi naquele poço e falou, um judeu, não, isso aqui... Mas como eu disse, Deus usa de situações improváveis para fazer em nossas vidas. E ela bebeu daquela água e ainda foi partilhar a novidade com todas as pessoas daquela cidade. E esse é o convite hoje para nós. Deus nos convida a sair da mesmice espiritual, para que nós possamos chorar hoje no culto, mas amanhã a gente também possa continuar ardendo pelo Espírito Santo, que a gente possa chegar em nossas casas quando ninguém estiver vendo, quando não tiver câmeras, quando não tiver microfone, quando não tiver altar, a gente possa dobrar os nossos joelhos e dizer, Deus, aqui eu estou quebrado por dentro, mas aqui eu estou, e eu digo, todavia, eu me alegrarei, em meio às crises da nossa mente. Porque hoje em dia a gente às vezes não vê dificuldades externas muitas vezes, mas a gente não sabe a situação que as pessoas estão passando por crises internas que só Deus e as pessoas sabem. Mas Deus hoje, Ele está dizendo, se alegre porque sou eu, Deus, que faço. Às vezes parece que está tudo bem, mas as pessoas estão em guerra dentro de si. Seja guerras entre a carne e o espírito, guerras entre pecados que não conseguem vencer, pecados entre o certo e o errado, e parece que a gente nunca vence. Mas Deus hoje, Ele está ganhando essas guerras. E Ele está curando as nossas mentes. E Ele está dizendo, eu estou curando as suas emoções, o seu interior, para que você possa dizer, todavia eu me alegrarei. Para que nós possamos ter uma fé madura, para que nós possamos crescer e experimentar do verdadeiro avivamento. Porque foi pregado aqui na terça-feira que
Que o verdadeiro avivamento é regressar ao primeiro amor. O verdadeiro avivamento não é chorar simplesmente, mas o verdadeiro avivamento é se derramar aos pés do Senhor. Por que existem tantos jovens dentro da igreja, mas eles não são igreja? Por quê? Porque não estão experimentando da verdadeira alegria. Estão fazendo muitas vezes por fazer. Sobem porque é rotina, cantam porque é rotina, pregam porque é rotina. E não experimentam da verdadeira alegria. Então quando saem para fora, é a mesma coisa que nada. Nós somos uma geração que tem de tudo. Nós somos uma geração que nós temos as melhores roupas. Nós temos os melhores sapatos de marca. Nós temos os melhores telemóveis, os últimos que saem. Nós temos as melhores faculdades. Nós estamos nas melhores escolas. Nós estamos num país que você é livre de pregar o evangelho. Nós estamos num país que você tem essa condição de pelo menos sair para comer fora, seja uma vez por semana. A maioria dos jovens tem essa possibilidade. A gente tem tudo. Essa geração tem tudo. E eu me incluo nessa geração. A gente tem tudo. Mas ao mesmo tempo que tem tudo, tem uma igreja que dá oportunidade, uma igreja que tem ministérios que investem nos jovens, tem a faca e o queijo na mão, mas estão dizendo: eu não quero, eu não posso e eu não consigo. Mas Jesus te convida, amadureça, amadureça, porque eu trarei o avivamento para esta nação. Nós temos jovens dizendo: eu quero ir para a África pregar. Eu quero ir para não sei aonde pregar, mas existem pessoas morrendo ao nosso lado e a gente está querendo ir para a África sem cuidar daqueles que estão perto de nós. Deus, Ele nos está chamando para levar a água da vida, a verdadeira alegria àqueles que estão cativos. E se por acaso você se encontra nessa situação, Jesus está aqui para curar as feridas da alma. Ele está aqui para te dar a verdadeira alegria. Ele quer que nós possamos declarar como Abacuque: Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor fará. Deus te convida a sair do raso. Deus te convida a parar de molhar só os pés, de beber um pouquinho no domingo e depois estou vazio. Deus te convida a mergulhar, a nadar. Você diz: mas Deus, eu não sei nadar. Mas Deus, Ele pega nas suas mãos e te leva para águas profundas. Aleluia. Saia do raso nessa noite, porque quando você sair do raso, Ele trará o verdadeiro avivamento para esta nação. E você vai dizer: eu não consigo, mas todavia eu me alegrarei. Aleluia. Você vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, aleluia, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, e que as ovelhas da malhada sejam todas arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Jovens, Deus quer o verdadeiro avivamento conosco. Eu não estou me excluindo do que eu estou pregando. Essa pregação falou primeiro comigo, mas Deus está dizendo: saia do raso nesta noite, porque sou eu, Deus, que quero fazer e realizar. Aleluia. Essa palavra, quando me convidaram para ministrar, eu pensei: Deus, o que eu vou falar? Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E o Senhor falou ao meu coração: filha, fala aquilo que eu tenho feito em tua vida. Que em meio às dificuldades tu dizes: todavia me alegrarei. Que em meio à falta tu dizes: todavia me alegrarei. Que nós possamos dizer: todavia eu me alegrarei. Deus, Ele quer mais de nós. Ele quer que nós não continuemos no raso. É o convite do Senhor para nós hoje. Que nós possamos ouvir esse convite e não chorar hoje aqui e amanhã, quando chegarmos em casa, esquecemos completamente tudo o que foi dito aqui. Mas que nós possamos chegar, dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus,
Eu não sei como, nem que condições eu tenho, nem sei como vou fazer, nem sei como o Senhor vai realizar, mas eu sei que o Senhor, Ele fará. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.